até sobre essa questão de jogadores, do perfil de jogadores, queria que você fizesse uma breve avaliação dos que já foram anunciados, né, para o torcedor, porque ainda existe muito questionamento, até aqui no chat mesmo, alguns questionamentos sobre alguns jogadores, ou um específico, mas queria que você fizesse essa avaliação até agora dos já anunciados, contratados do Ceará. Bom, vamos lá. Então, contextualizando, primeiro, a gente está saindo de sexta folha da Série B para um dos 5 menores orçamentos da Série A, certo? Esse é o contexto que a gente vai ter que competir. E isso não interessa, a gente tem que se virar para competir. Então, mesmo dentro desse contexto, com disparidade financeira e técnica, o Ceará tem que ter um time competitivo. Um elenco competitivo, melhor dizendo, não só um time. A gente vai ter, porque mudou de divisão, que remontar o grupo. Se a gente estivesse aqui já no terceiro, quarto ano de Série A, a gente estaria falando de talvez trazer 3 peças, 4 peças para qualificar tecnicamente, mas a gente está falando de mudança de divisão. Isso obrigatoriamente nos leva a ter que remontar um grupo. Então a gente vai ter uma grande reformulação aqui da maior parte desse grupo, né? Dentro disso, dentro do que o Ceará deve fazer financeiramente, eu estou falando deve fazer porque a gente tem, desde setembro, um planejamento financeiro traçado para isso, considerando lá naquele momento um cenário de acesso ou de não acesso. A gente tinha cenários diferentes, né? Felizmente veio o acesso, mas a gente tem aqui limites para a folha, limites do que a gente pode fazer de transfer, de luvas, de comissionamento, de outras coisas, como, por exemplo, fretamento de voos. Tudo isso está planejado e a gente precisa respeitar o orçamento do clube, porque senão a gente vai gerar problemas e a gente já sabe no que dá, se a gente não respeitar o orçamento do clube. Eu não vou descer a detalhes, porque, como eu disse, esse orçamento ainda precisa ser aprovado no Conselho, então até lá não tem nem por que se falar nisso. E o Ceará, como eu disse, precisa aprender a trabalhar com orçamentos, tem limites de gastos, e a gente tem, dentro desses limites, que distribuir uma folha de pagamento. Então, até me perguntaram de manhã, o Ceará tem um teto salarial, tal. Isso não existe. O que eu tenho é um valor global que eu tenho que distribuir dentro de uma formação de elenco. Considere aí que um elenco vai ter umas 30 peças entre contratos renovados, ou os que já têm contrato, ou os novos contratados. E aí, dentro desses 30, a gente vai ter os jogadores para compor elenco, os reservas, os que a gente espera que sejam titulares. É sempre expectativa, né? É uma expectativa inicial. No nosso estudo aqui, inclusive, eles aparecem para a gente assim. Esse cara a gente enxerga com tal expectativa. O que não quer dizer que um cara que a gente esperou que venha titular realmente seja. Ele pode não ser, ele pode perder a posição ao longo do ano. Ou que um cara contratado inicialmente como uma expectativa de ser um reserva não ganha uma posição. Ele pode ganhar durante o ano. Futebol é assim. Então, a gente vai contratar com esses perfis, né? E dentro desses perfis aí que eu tô falando, a gente vai ter o jogador, o carregador de piano, o cara mais operário, vai ter o cara de quem se espera mais qualidade técnica, de quem provavelmente também exigirá mais investimento financeiro. Isso vai ser feito, o clube vai fazer isso. E esse segundo perfil aí que eu falei, do maior investimento financeiro, obviamente, automaticamente são negociações mais difíceis, mais demoradas, o mercado é maior, então a gente tem que ir com tato e com sangue frio para a gente não fazer negócios ruins para o Ceará. Mas não é por isso que a gente não está forte no mercado. Eu já usei essa expressão e repito, a gente não está indo para perder negócio. A gente tem prioridades definidas e a gente está indo forte para trazer essas prioridades. Sobre os contratados, a gente anunciou 3 atletas até aqui. O primeiro, o William Machado, que é um zagueiro que fez uma excelente Série B, em alto nível, já vinha de um ano muito bom anteriormente, mas fez uma Série B de altíssimo nível, zagueiro canhoto, construtor, que era uma característica do time que ele jogava, do treinador, do Rafael Guanais. Pode eventualmente também fazer lateral esquerda. Tem características muito parecidas com o David Ricardo, por exemplo. Depois a gente anuncia o Fernandinho, que também fez uma Série B muito boa, já tinha feito um ano anterior muito bom, ou seja, mostrou performance seguidamente. É um atleta que tem índices de jogo muito bom, como dribles e criação de chances de gol, entre outras coisas. Alguém falou até assim, me perguntou se a gente vê os números do jogador. Claro, mas não é o número lá daquele site que tem tantos jogos, tantos gols, tantas assistências. Não é só isso. A análise é muito mais profunda que isso. A gente vê até o GPS do cara, análise física, o que é que ele faz, para onde ele corre no campo, quanto ele corre, que função ele exerce, os acertos e os erros dele no jogo, se as funções que ele faz em campo casam com a ideia de jogo do treinador. Tem muita coisa vista aí, né? E o terceiro é o Bruno Tubarão, que esse já vem da Série A, exerce umas 5 funções em campo. Ele pode ser um extremo esquerdo ou direita, ou um segundo atacante, se jogar com 2,
ou um ala direito, ou um lateral direito, que é como ele jogou nesse último ano. Então ele entrega todas essas possibilidades para o treinador. É um jogador útil para formação de elenco. Quando a gente tem um jogador versátil, a gente acaba, às vezes, fechando mais de uma casinha ali naquela formação com um jogador, ou seja, a gente gera margem para fazer outros movimentos. Dentro de um jogo, o treinador consegue fazer alterações táticas sem precisar fazer substituição, e esse ano a gente viu várias vezes, por exemplo, isso acontecer com o Ailon. O Ailon jogou pela esquerda, pela direita, já jogou uma vez pela esquerda, eu acho, mas pela direita jogou várias vezes, jogou como centroavante, jogou como um camisa 10, sem precisar de substituição, simplesmente mudando o Ailon de posicionamento, porque ele fazia todas aquelas posições. Lourenço também, Lourenço jogou de primeiro volante, de segundo volante, como um camisa 10. A versatilidade do jogador permite ao treinador fazer alterações sem precisar fazer substituições. O elenco ganha com isso, o treinador ganha com isso e o Ceará ganha com isso. Então a gente precisa de atletas com essas características. Douglas, eu quero fazer aquela pergunta assim, estilo Gomes Farias, mas é necessária, porque daqui a pouco a gente vai ter a feijoada da arrancada, e a gente sabe como é o torcedor, movido pela empolgação, inclusive até aproveitar também para saber se vai ter aquele momento do treino aberto, que eu sugeriria para ser até no Castelão, porque eu acho que a gente vai botar 50 mil pessoas para ver esse time junto com a galera, a torcida vai para cima junto, no momento de dificuldade a nossa torcida, ela empolga mesmo, ela abraça o time. Então, com relação a isso, você acha que vai chegar algum nome, é provável que chegue algum nome forte que empolgue o torcedor, ou os critérios são, é claro, os critérios vão se sobressair em relação a nomes de jogador, um cara de nome de peso, até concordo plenamente com essa visão que é sua, que eu já sei que é assim que você trabalha, mas pode haver um nome que de fato empolgue o torcedor e diga, vou para feijoada agora, quero ir para o treino aberto, enfim. Tem esse perfil ou não? Não é isso que vocês estão buscando? Pode, né? Sempre pode. Assim, vamos lá. Primeiro, quem lida com o Ceará, quem lida aqui no dia a dia, quem trabalha aqui, tem que entender o que é o Ceará. A torcida é a essência do Ceará e é sempre um fator levado em consideração, sim, certo? Isso é um fator importante. A gente não pode deixar de levar em consideração os anseios da torcida. No entanto, as decisões de uma formatação de elenco não podem se parametrizar simplesmente nisso. A gente tem que formar nossas decisões aqui tecnicamente, profissionalmente, dentro dos processos estabelecidos no clube, que é o que eu entendo como correto e que vira a chave do Ceará no futebol. Mais uma vez, respeito às opiniões em contrário, mas eu entendo que tem que ser assim, então é a minha forma de trabalhar. Se não for para ser assim, é melhor vir outro meu lugar. É como eu acho que é o melhor para o Ceará, é esta forma. Quando isso casa com o que a torcida espera de um nome que se empolga e tal, isso é ótimo, é o casamento perfeito. A gente tem aqui uma decisão técnica formada para uma contratação e tem a torcida gostando desse anúncio, dessa contratação. Isso é ótimo. Pode acontecer, mas esse não pode ser o parâmetro, a baliza, o princípio dessa decisão. A decisão tem que ser se o atleta tecnicamente é o que se entende que é útil para o Ceará, que casa com a ideia de jogo que o Ceará vai ter naquele ano, com os critérios lá que a gente estabeleceu para estudar aquele atleta, etc. Certo? Mas acredito que é possível, espero que aconteça, mas não vou aqui ficar criando expectativa, porque isso também é ruim, né? Não pode partir de mim essa criação de expectativa. Mas, como eu disse, a torcida é claro que é sempre um fator a ser levado em consideração. Eu vou dizer o que eu já disse em alguns momentos, até porque eu faço parte, né? Eu também sou um torcedor. O Ceará é povo, poucos clubes no Brasil, talvez uns 10, sejam um clube de massa como o Ceará é. O Ceará é um desses 10 clubes de massa do Brasil. Poucos clubes fazem o que a torcida do Ceará faz. Esse momento, por exemplo, nesse ano, por exemplo, a gente abriu naquele momento o primeiro treino ali, e eu até disse uma curiosidade agora, meio-dia, lá onde eu estava numa entrevista anterior. O Fernando Miguel, que é um cara que vai fazer 40 anos, que já jogou em grandes clubes, que tem experiência, rodado e tal, naquele dia, ele foi substituído no treino, foi lá para o banco de reserva, onde eu estava, e chegou para mim e disse, olha, estou todo arrepiado, a gente vai subir. Então, um cara como o Fernando Miguel sentiu aquilo ali, foi impactado por aquilo, né? Um jogo desse contra o América, ou outros que a gente teve no ano também, isso impacta, o jogador quer jogo grande, o jogador quer jogar para a torcida grande, isso faz diferença. Não achem que a torcida não faz diferença, porque faz. A gente, esse ano, por exemplo, no meu sentir aqui, na minha visão, o ponto de virada nosso do campeonato foi um jogo, inclusive, que a gente perdeu, após o jogo do Goiás, que a gente sabe como a gente perdeu aquele jogo lá de polêmica de arbitragem e tal.
Eu fiz até aquele vídeo que eu estava bem irritado, todo mundo estava muito, né? Não vou dizer o palavrão que eu queria falar aqui, mas aquilo para iniciar ali os movimentos de chegar até a CBF, para fazer requerimento e tal. Mas o jogo seguinte, aquele foi o jogo contra o Mirassol, no Castelão, que a gente tinha mais de 40 mil pessoas no estádio, ou seja, a torcida ali, eu tenho certeza que a leitura geral foi: pô, esses caras estão brigando para subir mesmo, não vão desrespeitar o nosso clube não, e a gente vai abraçar aqui e vamos subir junto. Aquele era o primeiro jogo do retorno, não era a reta final do campeonato, era o primeiro jogo do retorno. E dali para frente teve vários jogos acima de 40 mil, e culminou no ápice daquele jogo do América, com mais de 60, um espetáculo absurdo que todo mundo ficou impactado. A chegada nossa no ônibus naquele dia, eu estava dentro do ônibus, é um negócio absurdo, que é daquelas experiências que a gente guarda para o resto da vida, né? Aquele dia lá, assim como a final do Campeonato Cearense, dias especiais que a gente guarda para o resto da vida. E a torcida do Ceará tem que ser observada, respeitada, considerada dentro dos processos. E é assim que a gente age aqui, podem ter certeza. Eu faço questão de que todo mundo que trabalha aqui no futebol entenda o que é o Ceará e o que é a torcida, porque a torcida é a essência. Se a gente tirar a essência, que é a torcida, não é o Ceará, é outro clube, mas não vai ser o Ceará. Então o Ceará só é o que é por causa da torcida. Isso é óbvio, é um elemento essencial, né? É a existência do Ceará. E é isso que faz o Ceará tão grande. É isso que faz o Ceará tão grande. Não são só os resultados esportivos, né? A massa que o Ceará carrega faz o Ceará grande. E digo de novo, a gente considera isso, mas não pode ser simplesmente isso. A gente tem que considerar os fatores técnicos, porque eu acredito que é o que todo mundo quer: profissionalização do clube, atuação técnica, e é isso que a gente precisa para crescer junto com a alegria da nossa torcida. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.